Olha, a gente vai mergulhar agora numa das perguntas mais antigas da literatura. Afinal, quem foi que realmente escreveu o Cântico dos Cânticos? Logo de cara, a primeira linha desse livro tão famoso parece que já mata a charada, né? Só que a história por trás da autoria desse texto é, na verdade, muito mais complexa e, sinceramente, fascinante do que essa primeira frase faz parecer. É que quando os especialistas foram investigar a fundo, eles começaram a encontrar várias pistas, sabe? Várias rachaduras nessa história que apontavam para uma direção bem diferente. O autor que a gente sempre pensou talvez não seja o autor de verdade. Para começar, a primeira pista está no hebraico original. A gramática do título é super ambígua. A forma como foi escrito pode significar que o cântico é de Salomão, para Salomão ou até mesmo sobre Salomão. Ou seja, a própria língua já abre um leque de possibilidades. E tem mais, olha que interessante. Esse cabeçalho, essa primeira linha, simplesmente não aparece em algumas das tradições mais antigas e importantes que a gente tem, como a Vulgata Latina, lá do século V. Isso é um sinal bem forte de que essa frase provavelmente foi adicionada bem depois, não fazia parte do texto original. Mas a maior pista linguística, o pulo do gato mesmo, tá aqui. Existe uma quebra de estilo muito clara entre o título e o resto do livro. Basicamente, quem escreveu o título e quem escreveu o poema usava a língua de jeitos bem diferentes. Para ter uma ideia, o pronome relativo usado lá no cabeçalho, ele aparece, pasmem, 0 vezes no resto do poema. Nenhuma vez sequer. Agora, o outro pronome, o que o poema de fato usa, aparece 32 vezes. Isso é uma das maiores concentrações dessa palavra em toda a Bíblia hebraica. A diferença de estilo não é sutil, é gritante. Então, juntando tudo isso, o consenso dos especialistas hoje é praticamente unânime. Com base em toda essa evidência histórica e linguística, quase ninguém mais defende que o rei Salomão escreveu o Cântico dos Cânticos. Beleza. Se não foi Salomão, por que o nome dele foi parar ali? E é aqui que a história fica ainda mais interessante. Para entender isso, a gente precisa entrar na mentalidade do mundo antigo. A resposta está em compreender por que, naquela época, os autores às vezes eram, digamos, inventados. O poder de um nome famoso era imenso. Existe um conceito do filósofo Michel Foucault chamado função autor. A ideia é que o nome de um autor não é só a identificação de uma pessoa. É mais como uma etiqueta, uma função que classifica o texto, que dá autoridade para ele e que, principalmente, diz pra gente como a gente deve ler aquilo. É como um selo de qualidade. E nesse jogo, Salomão era o candidato perfeito, né? Pensa bem, ele tinha uma fama de sabedoria imensa, o que já sugeria que o texto devia ter algum significado profundo, sagrado. Além disso, a vida amorosa dele era lendária. Então, quem melhor para escrever sobre paixão? E para fechar, o nome dele já estava ligado ao divino por causa da construção do primeiro templo. Era o pacote completo. O nome, como o de Salomão, tinha um peso cultural tão grande que, como diz o pensador Mikhail Bakhtin, ele meio que exigia ser aceito. A autoridade do nome era tão forte que abafava qualquer questionamento. Por séculos, ninguém ousou duvidar. E tudo isso leva a gente para uma diferença fundamental entre o nosso jeito de pensar e o do mundo antigo. A própria noção do que é ser um autor era outra coisa completamente diferente. Hoje, a gente imagina um gênio, sozinho, criando uma obra original do zero, né? Mas na antiguidade, ser autor era muitas vezes ser um transmissor, um compilador. Era alguém que preservava e passava adiante as tradições. O importante não era a originalidade, mas sim a fidelidade à tradição. Tem um termo para isso, autor. Não é o autor, a pessoa física que escreveu, mas sim a imagem pública de autoridade que está por trás de um texto. É a figura que valida a obra, que dá o carimbo de legitimidade, mesmo que não tenha sido ela a escrever uma única palavra. Ok, então se não foi uma única pessoa, uma única mão, como é que um texto como esse foi construído? Como ele nasceu? O pesquisador Raymond Brown, por exemplo, listou 5 níveis diferentes de autoria no mundo antigo. E o mais curioso é que, se a gente olhar bem, a maioria deles nem envolve a pessoa de fato pegar na caneta e escrever. E a desde escrever com as próprias mãos até um discípulo escrever inspirado nos ensinamentos do mestre. Isso nos mostra que um livro, naquela época, era muito mais um projeto colaborativo. A gente tinha, basicamente, 3 papéis. Os autores, que criavam material novo, os coletores, que revisavam e juntavam obras que já existiam, e os redatores, que eram os grandes editores, combinando tudo para dar coesão.
Então a visão que a gente tem hoje é que o Cântico dos Cânticos provavelmente é uma obra assim composta. Não foi escrito por uma pessoa só, de uma vez. É mais como uma coxa de retalhos ou uma tapeçaria que foi tecida por muitas mãos, por uma comunidade inteira ao longo de várias gerações. No fim das contas, a grande virada de chave é essa. É parar de pensar no autor como uma pessoa específica e começar a entender a autoria como um processo. Um texto que não é uma criação única, mas uma coleção de tradições. E o significado dele não está preso à vida de um homem, mas foi construído por uma comunidade inteira. E essa ideia muda completamente o jogo, né? Porque se o autor é uma função e não uma pessoa, como será que isso muda o jeito que a gente lê todas as outras histórias antigas? A pergunta deixa de ser quem escreveu e passa a ser para que serviu dizer que foi essa pessoa que escreveu. E essa sim é uma pergunta que abre um mundo de novas possibilidades.